How sweet the sound that saved a wretch like me. Tu és bem-vindo aqui, move este lugar, sua glória sobre mim. Deus, fogo consumidor, o altar vem acender, ofereço-me a ti. Sopra em nós, Espírito, te queremos mais.
mais me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Espero em nome de Jesus que cada um de vocês possa estar em paz, reunido aí com a família ou sozinho mesmo, mas tendo a presença do Senhor, que é a mais importante, amém? Bem, agora que eu comecei a ministrar, tem uma aula de bateria aqui do meu lado, mas amém, nós vamos prosseguir com essa palavra. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração para iniciarmos essa palavra. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é o dono da história. O Senhor detém tudo nas suas mãos e mesmo quando nós não estamos compreendendo muitas coisas que possam estar acontecendo, nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo. Então, Pai, nós queremos nos aquietar na Tua mão, na Tua presença. Queremos descansar em Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor sabe o fim desde o início. Então, em nome de Jesus, que os nossos corações nesse momento possam ser a Tua terra fértil, aquela terra em que é lançada a semente que vai produzir vida, que vai frutificar. Em nome de Jesus, que nós possamos estar, Pai, disponíveis, esperando pelas Tuas mãos, pela Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Esteja conosco nesse momento. Amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos no capítulo 16. Hoje é um domingo que o mundo, comemora como um domingo de Páscoa. Então vamos fazer uma reflexão nessa palavra. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos ler do 1 ao 8. O título já fala, a ressurreição de Jesus. Versículo 1. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Eu acredito que todos nós gostamos de uma boa história. E uma boa história, e de preferência que essa história ela tenha um final feliz. A gente não gosta muito de histórias que apresenta final indefinido ou final triste, trágico, Não, eu acredito que a maioria deve gostar de uma
história com um final feliz, e a própria indústria do entretenimento, ela trabalha muito com isso, ela ganha muito com isso, né? De nos proporcionar histórias que geralmente têm esse final feliz. E essa história que a gente lê aqui agora, sobre a morte de Jesus, parece que ela vai terminar de um modo muito trágico, muito triste. Mas o que a gente vê aqui é que, de um modo sobrenatural, essa história vai ser vitoriosa. Só que enquanto a gente não sabe o fim da história, todo esse processo parece ser muito triste e muito penoso. E às vezes na nossa vida está acontecendo isso. A gente está no meio do processo de uma história, no meio da vivência. E às vezes ali no meio da história da vida, no meio desse processo, vão acontecendo coisas inesperadas, coisas que a gente não estava esperando nesse processo da construção da nossa história. E a gente, como nós não sabemos como vai terminar essa história, vem o temor, vem a angústia. Às vezes a história ela pode estar num momento muito bom, muito agradável, mas às vezes a sua história ela está num momento desanimador, é a incerteza do amanhã, a incerteza do futuro, a incerteza daqueles planos que você fez, a incerteza dos seus sonhos. Como é que vai ficar tudo isso? Né? A gente vê que essas mulheres aqui nessa passagem, elas até então foram mulheres que tiveram uma história interrompida. A história delas foi interrompida de uma forma cruel. Foram mulheres que tiveram ali um conhecimento do Senhor, acompanharam Ele, ouviram as palavras, foram curadas, foram libertas, como é o caso da Maria Madalena, sabe? Passaram a seguir aquele mestre tão amado, aprender dele, a estar com ele, e de repente elas podem ver que é como se a história chegasse no fim da linha. E o que a gente lê aqui é exatamente esse fim da linha, parece o fim da história. Parece, queridos. Porque tudo aquilo estava acontecendo, era em plena Páscoa judaica. Aquela história que parecia que ia terminar de um modo tão triste, né? Nós estamos hoje comemorando um domingo de Páscoa. E para muitos, com certeza, essa Páscoa foi diferente de muita coisa que você já viveu, diferente de experiências anteriores, que normalmente, né, acontece com reuniões familiares, as igrejas com cantatas, com peças, com apresentações, né? De repente os chocolates, e nesse domingo acho que até o chocolate pode ter sido reduzido aí na vida de muitos, mas era aquele mundo que a gente vivia até então e que essa Páscoa está sendo tudo muito diferente, né? Quem sabe agora o mundo passa a refletir sobre qual é o verdadeiro significado da Páscoa, até de nós, cristãos. Está sendo tirada uma parte dessa experiência, então é o momento de você falar assim, qual é o verdadeiro sentido de tudo isso? E glória a Deus, porque o verdadeiro sentido da Páscoa é que a história não terminou com a morte. A vida prevaleceu, a vida venceu. O milagre aconteceu no momento em que, de repente, a humanidade, o povo daquela época ia determinar como acabou. Está tudo encerrado. Mas encerrado foi nas palavras do Senhor, né? Quando ele fala, está tudo consumado, ou seja, eu cumpri, eu fui o cordeiro enviado para ser sacrificado, para que esse mundo fosse liberto das garras de Satanás, para que a morte, ela fosse vencida e a vida prevalecesse, né? Então a gente, às vezes por nós não estarmos compreendendo o fim da história, não chegamos ainda no fim da história, às vezes é o processo da história da nossa vida, a gente está só ali no meio, assim como essas mulheres estavam no meio do processo da história, estavam ali no momento da morte do Senhor, né? Então pode ser que é aquele momento que muitos caiam em desânimo, vem o momento da desesperança, no que mais eu vou acreditar? Será que eu confio, eu acredito ainda no amanhã? Como que vai ser esse amanhã que a gente não vê, né? Então,
para a gente atravessar esse período, assim como essas mulheres, para elas conseguirem prosseguir, é pela fé. É isso que tem que reger a minha e a sua vida, queridos, no momento desses ou qualquer outro momento. Nós agimos e nós andamos pela fé, né? Aqui em Isaías no capítulo 46, versículo 10, eu quero ler aqui para você. Diz assim, ó, é Deus falando: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. É o Deus que sabe o fim desde o começo. Ele sabia tudo que nós havíamos de passar nesse momento. Aquele que conhece tudo, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus do amanhã. Ele sabe exatamente como será o fim da nossa história antes mesmo dela terminar. E às vezes é exatamente esse processo que as pessoas vivem na ansiedade. É por causa do amanhã. É por causa dessa história, como que ela vai ser, como que ela vai terminar, como que a minha história vai ser, como que a minha história vai terminar, né? Então, porque elas não sabiam o fim da história, vieram as preocupações. E às vezes são preocupações tão desnecessárias que a gente vê que essas mulheres viveram nesse momento, preocupações desnecessárias. O que elas fizeram aqui nessa passagem que a gente lê? Compraram perfumes, carregaram especiarias, né? Jesus já estava em um outro corpo glorificado, mas elas estavam carregando um peso e um fardo que depois lá na frente elas vão ver que foi desnecessário. Não tinha necessidade nenhuma de ir lá gastar, comprar especiarias, porque não tinha mais aquele corpo morto. Então a gente vê que às vezes tem essa preocupação desnecessária. O que eu vou fazer? Como que vai ser? Eu desconheço esse amanhã. Eu desconheço esse meu próximo momento. Como a outra preocupação delas, quem vai tirar a pedra? A pedra era algo pesado, era grande, elas precisavam de uma ajuda. Estavam preocupadas no meio do caminho, quem vai tirar a pedra? Mas olha só, elas nem precisavam ter se preocupado, porque um anjo de modo sobrenatural já havia feito aquela parte. A parte que elas não conseguiam fazer já havia sido feito, queridos, de modo sobrenatural. Às vezes tem coisa que a gente está tão preocupado na manhã, como que vai ser, o que vai acontecer, e essa parte difícil a gente não sabe, às vezes como resolver, mas de repente já tem algo sobrenatural sendo trabalhado lá para frente, né? Algo sendo trabalhado em nosso favor que a gente nem poderia sonhar, aquelas mulheres nem imaginariam, que elas não teriam que pegar aquele peso, porque a pedra já havia sido tirada pelos anjos. Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa história, é aquele que sabe, queridos, desde o princípio. Então, sabe, o momento que se de repente essas mulheres soubessem de qual é a verdadeira história, qual é o verdadeiro sentido de tudo, muita ansiedade, muito peso, muita angústia, talvez não precisassem passar, tudo desnecessário. Mas porque elas não compreendiam a situação e era tudo novo naquele momento para elas, e às vezes o novo nos assusta. Nós estamos vivendo um momento novo que nós nunca passamos antes na nossa vida. É algo tudo muito diferente, né? Então, por ser esse algo novo, a gente não compreende, é tudo muito, né? É um dia de cada vez. Elas buscavam um corpo morto. Elas não encontraram o que elas buscaram e isso estava entristecendo e preocupando elas. Mas o que elas buscavam? Porque elas não encontraram o que elas estavam buscando, elas se desanimaram. A gente projeta as coisas e às vezes parece tudo muito certinho, mas não acontece daquele modo. De repente a gente tem que ficar esse período no isolamento, muita gente já começa a ficar ansiedade aí. Eu planejei, eu pensava que e não aconteceu. Então, às vezes, essa situação nova, naquele momento era tudo novo para elas, elas sentiram que as expectativas, né, para aquele momento foram frustradas. E quantos de nós hoje, né,
pode estar vivendo essas expectativas frustradas. Por quê? Porque está vivendo tudo novo. Só que às vezes a gente está buscando algo morto, como elas estavam buscando. Algo morto, queridos, mas o que havia para elas era algo muito melhor e elas não percebiam naquele momento. Não percebiam que um tempo novo estava iniciando. Estavam buscando um corpo morto, mas o que havia ali era a vida. Às vezes a gente está sofrendo, né? Tendo crises de ansiedade porque está buscando coisas que já não encontra mais espaço na nossa vida, no Evangelho, não encontra mais espaço. Então, é prestar atenção, mesmo que a gente não compreenda tudo o que está acontecendo, vamos entender isso. Um tempo novo está se iniciando. Um tempo novo, deixar tudo que é morto para trás. Não tem mais morte. Agora o que a gente tem, que é um presente maravilhoso do Senhor, é a vida, queridos. A Páscoa é exatamente isso, né? A vida. Os anjos aqui atribuem a elas uma mensagem. Olha, tem uma mensagem maravilhosa para vocês anunciarem. Só que elas estavam com medo, né? Uma mensagem maravilhosa. Vão, digam a Pedro, aos outros discípulos que se reúnam. Eu vou encontrar vocês. E nesse momento, com aquela mensagem do anjo que era tão maravilhosa, falando que Jesus havia ressuscitado, que ia encontrar elas, nós temos muitas, milhares de promessas maravilhosas, de esperança que a Bíblia nos dá, mas muitas vezes nós nos concentramos no medo, na mensagem de pânico, na mensagem de pavor, e às vezes a gente vai propagando isso. Ao invés de acalmar e aquietar nosso coração e ouvir a mensagem de esperança do Senhor e propagar essa mensagem, porque era isso que o Senhor estava convocando aquelas mulheres a fazer. Propaguem a minha mensagem é de vida, a minha mensagem é de esperança, a minha mensagem é: há um novo tempo a partir de agora. Então é nessa mensagem que a gente precisa se deter. E para que houvesse, né, esse novo tempo, a gente vê que foi necessário essa parte, até então, aparentemente trágica da história. Naquele momento, a gente vê que a história ela foi dividida, queridos, dividida. É o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Agora estava começando a era da graça. Agora estava começando a era em que todo ser humano vai ter um acesso direto ao Pai, sem precisar de nenhum mediador. É o meu acesso livre ao Senhor a partir dessa morte dele. Talvez para muitos de nós, a história nesses tempos vai começar a ser dividida. É o antes e o depois. O antes de tudo isso ter acontecido e o depois. Não significa que é algo ruim. Não significa, às vezes, que as pausas que Deus dá na história vai ser algo ruim, como não foi aqui nessa situação que parecia tudo tão triste, tão apavorante, né? Os próprios discípulos, depois da morte do Senhor, a gente vê que eles vão ficar confinados por um tempo, por causa do medo. Eles vão ficar ali confinados entre eles, mas eles estão apartados da sociedade de modo geral, né? Então é um momento que eles teriam que aprender a viver pela fé. A viver pela fé em algo que eles não mais agora estavam vendo ou tendo uma presença física do Senhor, né? Agora é crer naquilo que eu não estou vendo. O próprio Senhor falou para Tomé: Tomé, agora que você está vendo, você crê? Bem-aventurados, felizes os que não estão vendo ou não viram, mas creem. Às vezes a gente não precisa ver algo de modo palpável ali, mas crê. O Senhor está trabalhando. O Senhor está operando ainda na história, amém? E como eles estavam ali confinados com esse medo, eles teriam que começar a aprender, queridos, que para viver esse novo tempo foi necessário que houvesse morte. A gente vê na própria Páscoa hebraica que na verdade, até esse próprio feriado de Páscoa, né, que a gente vive, essa Páscoa cristã que nós temos, ela é
se origina lá na Páscoa dos Hebreus, na Páscoa lá, quando eles se reúnem e acontece a primeira Páscoa lá na saída do povo de Deus do Egito, né? A própria palavra Páscoa, é a passagem. Então a gente vê que para um novo tempo acontecer é necessário haver a morte. Morte, às vezes essa palavra, ela traz uma conotação negativa, ela traz um certo peso para nós, mas depende do ponto de vista, né? Porque a morte muitas vezes é para que renasça, é para que nasça. A morte muitas vezes é para gerar vida. A gente vê isso acontecendo na natureza, a gente vê isso acontecendo com sementes, né? O próprio Jesus, ele fala aqui em João 12, 24, deixa eu ler aqui. 12, 24, ele mesmo fala, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então olha a necessidade da morte para que venha a haver vida. E na Páscoa hebraica a gente vê que ocorreu a morte de primogênitos dos egípcios. Para quê? Para que o povo hebreu começasse a viver um novo tempo sem escravidão. O passado vai ficar para trás, um novo tempo se inicia, né? E talvez a gente se questione às vezes algumas mortes que ocorrem na nossa vida. Perda de emprego, perda de renda, mortes, às vezes algum luto, e não precisa necessariamente representar uma morte física, mas uma perda tão significativa que aquilo traz um peso tão grande, uma tristeza tão grande. Mas a gente para pensar que, de repente, esse período das perdas, das mortes, não é para que um novo tempo venha renascer, algo novo venha surgir em nossa vida. Então é para trazer essa reflexão. Na Páscoa hebraica houve essa morte. E na Páscoa dos judeus, é onde está tendo essa passagem que nós lemos, foi necessária a morte de um cordeiro, ele foi sacrificado. Para quê? Para que nós renascêssemos em nova vida. Então vamos enxergar tudo, sabe, tudo que tem acontecido, tudo isso na perspectiva de Deus. Porque na perspectiva de Deus, a nossa história, a história desse mundo prossegue, nós não sabemos o fim. Deus tem o controle, queridos. Deus tem o domínio dessa história toda. Amém? É nisso que nós temos que descansar, é nisso que nós temos que crer. Jesus, quando ele fala dessa necessidade dele ser um grão de trigo, cair na terra e morrer, é para que exatamente produzisse todos esses frutos que somos nós. Sou eu e é você. O fruto daquele penoso trabalho dele, o fruto do martírio dele, do sofrimento dele ter sido levado para uma cruz, dele ter sofrido tudo aquilo, para que gerasse esses frutos, que é a minha e a sua vida. Ele próprio fala para Nicodemos, né, em João no capítulo 3, que, olha, é necessário nascer de novo. E nós renascemos em vida. Eu creio que nós temos essa experiência, o que era a minha vida lá atrás, o que é a minha vida hoje. Essa experiência do renascer. Então, para que esse período, essa fase da história que nós estamos vivendo, seja um período para renascer. A Páscoa ela é exatamente isso, para se pensar, para se refletir. É época de renascer, querido. Renascer das cinzas, deixa renascer a esperança, deixa renovar a fé, deixa brotar ali os frutos do Espírito Santo. Não é o momento de se desesperar ou desanimar, você ainda não está enxergando o fim da sua história. Nós ainda não estamos enxergando, assim como a história do Senhor, aparentemente, que até aqui onde nós lemos no versículo 8 fala que aquelas mulheres, elas simplesmente saíram apavoradas, elas estavam com medo, né? Então a história do Senhor não terminou com sofrimento e com morte, e a nossa história também não precisa terminar, ela prossegue, não termina com o sofrimento e com a morte. Deus, ele sabe todas as coisas. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, 29:11, o Senhor fala, né? Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor,
planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Essa é a palavra do Senhor para nós. Ele sabe os planos que tem a respeito de cada um. O que vai acontecer? Como vai ser? E às vezes a gente, na nossa ansiedade, deixa de desfrutar momentos significativos ali de bênção, de provisão, de companhia de Deus. Porque nós estamos ansiosos, porque nós estamos vendo só aquele momento presente, e às vezes aquele momento presente ele está representando morte, está representando perda. Queridos, a história não termina assim. A história não termina aqui. Amém? Então, para a gente concluir essa palavra, a gente vê que hoje, acho que pela primeira vez na história, o mundo comemora uma Páscoa diferente. E eu creio em Deus e quero que seja assim, que muitos parem para pensar qual o verdadeiro significado, às vezes, desse dia que para muitos é só de consumismo, comilança, né? Parar para pensar de verdade. E essa verdade, ela é maravilhosa. Essa verdade é que houve morte. Era uma história aparentemente tão triste, mas uma história que teve um final tão feliz, feliz para a humanidade, que está representando, olha, agora tem redenção para você. Agora você pode ser justificado, agora você pode ser redimido das suas falhas, dos seus pecados, coisa que com a lei você não conseguiria, coisa que com o seu esforço próprio você não consegue, mas por causa daquele sangue que foi derramado ali, agora nós temos esse livre acesso ao Pai, livre acesso ao descanso, livre acesso à presença de Deus, né? Então, o ser humano, espero que ele esteja percebendo que mesmo aqueles que se sentem tão autossuficientes, olha, nós chegamos a um momento na história em que nós percebemos que não importa posição social, não importa cargo, não importa dinheiro, não importa quem seja, né? Ricos ou pobres, estamos todos recebendo uma mesma sentença nesse mundo. E às vezes é essa sentença de morte, assim como lá no Egito, né? Aconteceu aquela sentença no Egito, na Páscoa, até o filho de Faraó acabou morrendo, né? Então, mas aqueles que ficaram debaixo da proteção, na casa que tinha sangue, na porta, aqueles que ficaram dentro ali dessa proteção, queridos, o maligno não tocou, a morte não chegou, a malignidade não alcançou aquelas famílias. Então vamos ficar debaixo da proteção do Senhor, debaixo das asas do Altíssimo, amém? Onde o mal não possa nos tocar. Então, a gente está percebendo que o mundo todo está vivendo uma mesma história. E agora o nosso refúgio, às vezes, não tem mais nada material em que nos apoiar. A incerteza do amanhã é a única certeza que todo mundo tem. Tudo incerto. Então, é o momento mais do que nunca de se achegar. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, né? É o momento da gente refletir que nós estamos numa Páscoa, nós estamos no momento de passagem. Receba isso no seu coração. Nós estamos passando, nós não vamos permanecer nessa situação. Nós vamos passar para um novo tempo. Tempo da libertação, é o tempo da nova vida, é o tempo do recomeço, é tempo de ressurreição. É essa a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Sabe, esteja com seu coração aberto para entender que você não vai sair o mesmo depois de tudo isso ter passado, mas que em nome de Jesus você ressurja, sabe, e tenha espaço na sua vida para você viver, experimentar os milagres de Deus. Que você não esteja buscando coisas mortas como essas mulheres foram buscar, estavam angustiadas, porque estavam carregando coisas para um morto, querido, quando na verdade a vida já havia prevalecido. A vida vai prevalecer, ela vai prevalecer. Não só aqui, mas no porvir, quando nós deixarmos aqui esse templo,
né? Esse templo físico aqui, essa vida, queridos, ela vai prevalecer até depois da morte. Então creia, descanse no Senhor, sabe? Reflita nesse momento aí, quais são os verdadeiros valores, aquilo que verdadeiramente importa para nós, como cristãos, amém? Então que o Senhor, Ele venha colocar essa paz, esse descanso em cada um dos nossos corações, tá? Fique com essa palavra. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque nós temos o que há de mais precioso a Ti. Nesse momento, Pai, que nós não estamos reunidos ali fisicamente com os nossos irmãos, mas nós temos a companhia mais preciosa, que é a Sua presença, a Sua paz que ultrapassa qualquer entendimento, o nosso entendimento natural, o nosso raciocínio natural, Pai, não conseguiria dimensionar o que é essa paz que ultrapassa tudo isso. E nós podemos ter isso, Pai, porque de um modo sobrenatural nós temos a Sua presença. Fica conosco, fica em cada lar, em cada vida, Pai. Que as nossas histórias, a história dos Teus filhos, possa estar tendo continuidade. Opera, Senhor. Muitas vezes nós decretamos como se fosse o fim das coisas, quando o Senhor está apenas dando início a uma nova etapa. Então ajude-nos a descansar, a crer e a confiar que o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono deste mundo, o Senhor detém a nossa história, toda a história da humanidade, reinos, povos, nações, estão todas nas Tuas mãos e nós queremos descansar nisso e que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Obrigada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica na paz, a verdadeira paz do Senhor, que ela alcance sua vida, alcance sua família nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus. Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe grandemente cada um. Que essa palavra que foi ministrada realmente possa tocar cada coração e fortalecer por mais um período aí. Vivemos um tempo, né, como diz Eclesiastes, há tempo para tudo, debaixo do céu, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Estamos vivendo esse segundo momento aí, o tempo de deixar de abraçar, mas em nome de Jesus logo estaremos juntos novamente, né? Como já foi falado também, a questão da Páscoa totalmente diferenciada, não temos aí as comemorações, tanto familiares como em nossas reuniões na igreja, que normalmente são diferenciadas, né? Mas, amém. Amém. Deus sabe todas as coisas, nas mãos de Deus dá todo o poder, toda a honra, toda a glória. Então, vamos esperar nele, amém? E, em nome de Jesus, que os corações sejam fortalecidos com essa palavra e quero orar e tanto agradecer como pedir a Deus, né, para que nos conceda graça e vitória por mais um tempo. Amém? Feche seus olhos, quem puder. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, graça e misericórdia sobre as nossas vidas, eu te peço. Como foi ministrado, não nos deixe, ó Deus. Não nos deixe estar ansiosos pelo dia de amanhã, preocupados a tal ponto, porque não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos o que será, mas possamos ter a nossa confiança em Ti, na Tua palavra. No nome de Jesus, o Teu Filho Jesus Cristo disse que ressuscitaria ao terceiro dia, e isso aconteceu. E nós temos a esperança em Ti, nós temos a certeza que a Tua palavra se cumprirá sobre as nossas vidas. E em breve estaremos reunidos, ó Deus, como igreja, e, Senhor, em um local específico, podemos nos abraçar, voltar, Senhor, àquela comunhão anterior que tínhamos. No nome de Jesus, dai graça, dai vitória a cada um, para que não perca de maneira alguma a esperança, mas se fortaleçam em Ti, esperem em Ti, no Teu milagre, na Tua pessoa, na Tua vida, na vida do Teu Filho Jesus Cristo, que foi entregue por cada um de nós. Ele, Senhor, é o sangue que foi passado, Senhor, nos umbrais, mas dos nossos corações.
No nome de Jesus, dai-nos graça. É onde nós nos apoiamos. Mais uma vez eu digo, é onde nos apoiamos. É no sangue, é no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado pela tua obra redentora, através do teu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. Amém? Então, em nome de Jesus, que seja uma semana aí de bênção, de vitória, independente da situação em que vivemos, né? Mas que Deus continue nos abençoando grandemente. Amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito de Deus